aqui onde tudo começou. Tantos sonhos que ganharam asas pra voar, espalhados pelo mundo sem jamais esquecer que esse é o nosso lugar. Portas que se abrem, caminhos a trilhar, mas sempre tem um jeito da gente se encontrar. E volta pra casa pra compartilhar histórias que inspiram pra gente se conectar. Aqui é ponto de partida e de chegada, aqui a nossa jornada é sempre celebrada. De volta pra casa pra compartilhar histórias que inspiram pra gente se conectar. Aqui é ponto de partida e de chegada, que a nossa jornada é sempre celebrada. De norte a sul, de areia e mar, a vida leva, mas faz a gente lembrar que Univale é raiz, é conexão, é força, é futuro, é inspiração. De volta pra essa casa do saber, pra celebrar, juntos pra somar. Aqui começou, aqui vai continuar, o ciclo continua pra gente se encontrar. Aqui começou, aqui vai continuar, o ciclo continua pra gente se encontrar. Bom, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que recebemos vocês para mais uma semana Lumine Univale, que é um evento pensado para valorizar os nossos ex-alunos, ou diga-se alumni, e para compartilharmos experiências inspiradoras, fortalecendo os laços entre a universidade e aqueles que já trilharam caminhos brilhantes no mercado. Aqui, conhecimento, trajetória e inspiração se encontram para mostrar que a nossa história acadêmica continua viva e pulsante, mesmo depois da formatura. Agora, eu apresento a vocês a nossa palestrante. Ela é internacionalista, mestrando em Direito das Migrações Transnacionais e trabalhadora humanitária, com atuação há 4 anos na Operação Acolhida em Roraima. Atualmente é gerente especial da AVSI Brasil, liderando o projeto de proteção integral a crianças e adolescentes migrantes e refugiados, em parceria com a Unicef. Acumula experiência na gestão de dados, financiamento e coordenação de equipes em abrigos humanitários, além de uma trajetória profissional anterior no setor privado, em empresas internacionais de telecomunicação e tecnologia. É com muita satisfação que recebemos Camila Teixeira. Boa noite, Bárbara. Me escuta bem? Estou te ouvindo, sim. Boa noite. Muito obrigada pelo teu aceite, por participar com a gente aqui em mais uma semana Lumine. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer voltar para a Univale e contribuir, né, com essa experiência. Eu fico sempre muito feliz de poder conversar, seja com as turmas, né, os calouros, as turmas presenciais, ou seja, em eventos como esse. Parabenizo também a iniciativa da Univale, que nos acolhe, né, enquanto alumni também. Então, prometo tentar ser breve, eu construir essa apresentação um pouco mais rápida para que depois, no final, a gente também possa, talvez, abrir mais espaço para perguntas. De novo, eu agradeço pelo convite da Univale e peço desculpas pelo imprevisto aqui com a apresentação e a internet. Mas fui convidada, então, para contar um pouco para vocês da minha trajetória, né, tanto acadêmica quanto agora na carreira humanitária. E eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar com mais pessoas toda essa experiência. Vou pedir para você passar, então, Bárbara. Eu fiz uma breve linha do tempo, e até para eu recuperar alguns momentos importantes da minha formação acadêmica, né? Eu sempre gosto muito de falar que venho, né, do ensino básico e do fundamental em escola pública. Eu nasci na Serra de Santa Catarina, em uma pequena cidade chamada Otacílio Costa, e nessa cidade a gente não tinha muitas alternativas, então sempre frequentei a escola pública também, que era o que, na minha realidade, era alcançável, né? E ali, quando eu tinha 13 anos, né, eu via aí algumas alternativas, ou eu ficava nessa cidade pequena, ou eu tentava outras possibilidades. E até uma história engraçada, porque a minha mãe, como eu sempre fazia muitas perguntas na sala de aula, às vezes questionava muitos professores, aquela fase da adolescência também, a minha mãe sempre me falava, olha, se você não se comportar, se eu tiver que voltar na escola, eu vou mandar você para o colégio agrícola, eu vou te internar no colégio agrícola. E
Então ela meio que me ameaçava com essa possibilidade, até que um dia eu fui entender o que que era esse lugar que ela queria me mandar e o que dava para fazer lá. E aí eu descobri que não era tão ruim assim, e que na verdade era uma excelente oportunidade de ter uma educação de bastante qualidade e também no ensino público, né? Então, por isso que quem olha para a minha linha do tempo de formação vê quão eclética ela é, porque sim, eu fiz meu ensino médio junto com um técnico agrícola, né, com habilitação em agroecologia, no Instituto Federal Catarinense, lá no campus de Rio do Sul. Então, eu fui para o colégio agrícola no dia que eu fiz 14 anos, e passei 3 anos lá, tendo uma das experiências mais importantes dessa carreira. Apesar de eu não ter seguido nessa área, ter feito ensino médio no Instituto Federal foi um divisor de águas para mim, por poder ter os primeiros contatos, principalmente com a pesquisa, né, no processo de iniciação científica, e por ter, assim, professores que sempre me alertaram e me mostravam todas as possibilidades que eu poderia vislumbrar, né, depois, durante a graduação, mestrado, doutorado, e também ter o contato com essa parte do técnico, hoje me faz ter uma visão muito diferente, né, da vida de maneira geral, daquilo que a gente consome, enfim. Então, foi uma experiência atípica, mas muito importante na minha formação, principalmente no âmbito do contato com a iniciação científica, que foi algo que me motivou bastante. Eu até estava pensando ontem, montando essa apresentação, que no fim das contas acaba que eu tenho mais produção científica do ensino médio do que depois na graduação, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Mas foi um momento muito importante, então participei de feiras de ciência e fui me envolvendo com todos esses processos. E já era um teste ali para essa vida adulta, mesmo com 14 anos, assumindo bastante responsabilidades, porque eu passava a semana na escola, eu morava na escola, então eu voltava para casa no final de semana. E aí, depois do ensino médio, veio um grande gap nessa linha de formação acadêmica, né? Mas porque eu fui buscar também outras oportunidades. Ainda durante o ensino médio, me despertava muito interesse a possibilidade de fazer um intercâmbio. Só que minha família não tinha dinheiro para isso. Então, eu fui buscar as alternativas mais baratas e mais viáveis, né? Se isso era possível. Então, eu conheci uma amiga que a família dela fazia parte do Rotary Club em Rio do Sul. E ela me explicou sobre a experiência dela de intercâmbio, como foi, e aí me contou que não precisava ser rotário para poder participar dessa iniciativa. E eu falei, olha, tá aí então, é uma possibilidade, né? E eu comecei, ainda no primeiro ano do ensino médio, a despertar esse interesse pelo intercâmbio. Só que aí minha mãe falou, não, primeiro você vai terminar o ensino médio, depois a gente vai falar sobre isso. Então, eu acho que me achou que eu ia esquecer essa possibilidade, né? Mas no segundo ano eu voltei nessa ideia, e fui pesquisando mais. Falei, bom, tem que se preparar um ano antes, então no ano que vem eu termino o terceiro ano, vou começar a pensar nisso. E tudo foi muito fluido, assim, eu tive a ajuda de muitas pessoas, né, que se disponibilizaram a me explicar todo o processo, a me ajudar a encontrar outras famílias em Rio do Sul que pudessem receber de volta os intercambistas, né, porque eram uma das contrapartidas. E aí eu falei, bom, então eu não vou sair do ensino médio direto para a faculdade, vou tentar essa possibilidade aqui do intercâmbio. E, na verdade, no fim das contas, as duas coisas deram certo. Então, foi um momento bem tumultuado ali, o ano de 2011 e 2012, porque 2011 para 2012 eu estava no processo de intercâmbio, eu saí na metade de 2012. Só que ainda em 2011, com 16 anos, eu terminei o ensino médio. Eu já tinha conseguido uma aprovação na UFSC. E aqui minha vida poderia ter ido por um caminho muito diferente, inclusive. Eu passei para engenharia da mobilidade em Joinville. E acabou que, como em fevereiro, quando começavam as aulas, eu ainda não tinha muita confirmação do intercâmbio, eu acabei iniciando esse curso de engenharia, muito movida também pelos trabalhos de iniciação científica, a parte de matemática foi a área que eu me envolvi no ensino médio. E só que já na segunda semana de aula eu já entendi que eu acho que não era engenharia que eu queria, e aí logo o intercâmbio deu certo, e eu consegui engatar essa outra possibilidade e fui para a Alemanha. Passei um ano morando no norte da Alemanha, uma cidade chamada Stade, perto de Hamburg.
com essa experiência do Rotary, que é muito uma experiência cultural, né? Foi um momento também que eu nem imaginava que seria possível, mas que também foi um grande divisor de águas para mim, principalmente pelo idioma, né? Então eu fui sem falar nada, não falava inglês direito, na verdade eu não falava quase nada de inglês, não falava alemão, nada. Então eu aprendi tudo lá e essa é algo muito interessante assim do Rotary, porque é uma imersão mesmo e eles te acolhem nas casas de família, então é muito interessante. E aí, depois de 2011, volto em 2012 para o Brasil, já muito determinada de que eu não queria voltar para o curso de engenharia, né? Mas o meu semestre final do intercâmbio também foi um momento muito reflexivo para entender o que, que eu queria fazer. E foi aí que eu comecei a pensar, eu gosto muito de história, mas eu gosto muito de geografia, mas eu gosto muito de filosofia, e eu gosto de política, e eu gosto um pouquinho de direito. Então, o que dá para fazer com tudo isso? Seria tão perfeito se existisse um curso que tem tudo isso. E aí eu fui pesquisar, 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 e existia um curso que tem tudo isso, e é o curso de Relações Internacionais, então eu já voltei muito determinada a ingressar nesse curso. Só que a volta do intercâmbio nunca é um momento fácil, porque eu tinha acabado, então, de completar 18 anos, minha família não tinha recurso financeiro para pagar uma faculdade particular para mim, nem para pagar o cursinho. Então foi um choque de realidade, né? E minha família falou: olha, agora tem que achar um trabalho para você entender aí o que você vai fazer. Eu já tinha terminado o ensino médio fazia um ano, então foi um momento aí de bastante doloroso nesse sentido, porque se sentia muito perdida, assim, né? E eu voltei, e um mês depois que eu voltei, eu iniciei, na verdade, logo na semana que eu voltei, eu já iniciei um processo de aplicação, e me falaram de uma empresa em Blumenau, empresa alemã, que precisava de pessoas que falassem alemão. Era esse o requisito. E aí eu falei, uma empresa de TI, que eu não sei nada de TI, eu sou técnica agrícola, e só, né, só isso que eu sei. E aí falaram, não, mas aplica porque eles precisam de pessoas. E eu falei, bom, tá bom, então eu vou aplicar. E um mês depois que eu voltei, eu já estava morando em Blumenau e iniciando aí minha carreira também profissional, né? E aí depois eu vou falar um pouco mais dessa parte profissional, mas de 2012 até 2016, né, eu fiquei nesse limbo acadêmico. Fiz um tempo de cursinho para tentar passar na federal, não deu certo. E eu falei, tá, mas agora eu ainda não tenho dinheiro para pagar a universidade, então vou esperar mais um pouquinho. E quando em 2016, né, eu falei, não, agora eu tenho condições, então eu vou buscar essas outras oportunidades da Univale, e que era um curso muito, muito bacana. E eu até brinco, principalmente com o professor Daniel, porque ele vem da UFSC, e hoje eu tenho muita consciência, assim, olhando as grades curriculares, que eu seria muito infeliz no curso de Relações Internacionais da UFSC, não por não ser um curso muito bom, ele é um curso excelente, mas ele puxa muito mais para economia, é, e eu era muito mais da política, e o curso de Relações Internacionais da Univale, ele traz a ciência política na veia, então, assim, depois que eu entrei no curso, eu falei, bom, então é aqui, estou no lugar certo, porque era realmente esse nicho, esse viés e esse caminho das relações internacionais que eu queria seguir. E aí, logo em 2020, no início de 2020, né, vem a pandemia e me formo aí nessa primeira leva pandêmica, né, tendo que fazer o último ano totalmente online. E eu lembro quão difícil foi, porque a gente estava sempre na sala de aula, sempre participando. O curso de Relações Internacionais é um curso muito participativo. Existe uma dinâmica muito diferente, né? A gente faz a leitura e leva para a sala e discute, então tem sempre muita construção nesse momento de sala de aula. Então foi muito difícil para mim terminar a minha graduação de forma online, né, de forma remota, mas deu certo e em 2020 eu finalizei aí esse passo com a Univale, né? Mas mesmo tendo finalizado esse momento com a Univale, eu nunca realmente me afastei. Então, sempre busquei estar perto, sempre busquei saber o que estava acontecendo na universidade, no curso, sempre atendendo também os pedidos aí do Dani, do Ricardo, do Jorge, para conversar e, né, tentar apoiar também aí o pessoal que estava entendendo aí dessa carreira. Porque como muitos, né, eu entrei até a terceira semana de aula, eu queria diplomacia.
E depois eu fui entendendo, não, acho que não é bem a diplomacia que eu quero, existiam outras coisas para fazer nas relações internacionais. E o tópico de refugiados, né, e de ajuda humanitária sempre me tocou muito profundamente. Isso vinha de muito dos meus trabalhos voluntários, vinha também dessa experiência do Rotary. Então eu falei, opa, acho que, na verdade, meu desejo nas relações internacionais está no terceiro setor, que é um trabalho de bastante propósito. Então, ainda na graduação, eu comecei a pensar sobre isso. E esse limbo, né, entre o ensino médio e a graduação, para mim, foi também muito importante, porque foi um processo de amadurecimento. Então, as pessoas às vezes me paravam e me perguntavam, né, nossa, mas você tem certeza quando que você teve certeza que você queria fazer relações internacionais? Ou esse realmente é o seu curso? E eu falava, gente, eu acho que eu sou realmente uma exceção, porque a partir do momento em que eu entrei na graduação de relações internacionais, eu não tive dúvidas de que aquele era o curso que eu queria fazer. Então, assim, é, e eu acho que essa maturidade veio muito desse tempo, né, que eu levei para iniciar a graduação, tendo outras experiências, inclusive tendo começado um curso de engenharia que não tinha nada a ver. Então, às vezes é muito. E, né, vindo de uma experiência de técnico agrícola, às vezes é muito você experimentar para você ter certeza do que você não quer, até você chegar nesse caminho, né? Então, para mim, fez uma diferença bem importante e, e não me arrependo, assim, de ter tido esse espaço. E aí, agora, em 2025, também, depois de um tempo aí fora da graduação, e eu acho que todos os meus professores, inclusive eu, achávamos que eu iria terminar a graduação e já ia logo começar o mestrado, né? Mas não foi bem assim que o caminho foi sendo seguido. Mas voltei agora em 2025 com bastante carinho para a Univale para cursar aí o mestrado em migrações transnacionais, que é um mestrado extremamente diferenciado que a Univale está oferecendo, por ser um mestrado profissional. Então, eu sempre tinha um pouco dessa dúvida, mas eu queria um mestrado, mas que não fosse só teoria, porque eu preciso também da prática e tudo mais. E eu acho que isso que a Univale oferece hoje nesse programa é o diferencial. Ser um mestrado profissional me chamou bastante atenção. E aí, tendo as oportunidades de bolsa também, eu falei, bom, então é isso, volto para minha casa agora, que é a Univale, e estou muito contente aí com o programa. Pode passar, Bárbara. E aí eu acho que é muito bacana, assim, eu sempre gosto de falar um pouco da minha trajetória na universidade, porque eu morava em Blumenau, eu estudava em Itajaí, e eu sei que tem muita gente que faz isso, vai de outras cidades todos os dias para os campos da Univale, então vocês sabem do que eu tô falando, não é fácil, mas fiz isso por 4 anos e meio, né? E trabalhando 8 horas por dia, então era muito difícil, assim, para mim aproveitar tudo que a universidade promovia, mas principalmente o que o curso de RI assim, promovia, porque é um dos cursos mais ativos, eu acho, dentro da universidade, no sentido de construir discussões, propor coisas, trazer debate, né? Então, era sempre muito bacana. Então, eu sempre queria estar nas mesas redondas, mas as mesas redondas eram no final da tarde, e eu não conseguia chegar a tempo, então, tudo isso era mais. Eu tinha que fazer uma logística muito grande, né? Então, tanto para as mesas redondas quanto para o trabalho voluntário, eu fazia uma coisa muito doida, que às vezes era fazer hora extra no trabalho, ou trabalhar nos feriados, porque como era uma empresa alemã, eu trabalhava nos feriados que eram feriados do Brasil, não era feriado na Alemanha, para criar banco de horas e poder participar dessas coisas, tirar folga para poder participar dessas atividades. E não me arrependo, assim, era meio loucura, mas dava certo. Então, das mesas mais bacanas ali, eu conseguia participar. E também para fazer os trabalhos voluntários que estavam sempre muito vinculados à Bolsa do Artigo 170, eu acho que hoje em dia já tem outro nome, né? Mas que fez um diferencial muito grande também a Univale ter essa possibilidade, né? Junto com o governo do estado, de fornecer essa bolsa, porque foi assim o que financeiramente me permitiu concluir minha graduação também. E naquela época a gente também pagava, né, 20 horas de voluntariado, e que eu sempre fiz e que eu sempre me sentia bem fazendo também, então era como eu retribuía naquele momento também. E a gente sempre tinha os saonos, né? Então, desde o primeiro momento, eu falei, não, eu tenho que participar disso, é no final de semana, dá para se organizar. Então, as simulações, né, das reuniões da Assembleia das Nações Unidas. E foi ali que eu comecei a entender que realmente, ai, que diplomacia, não, calma, existe outra coisa aqui, que é cooperação internacional, é terceiro setor, é ajuda
sanitária. Então, assim, aquilo, os alunos para mim era um momento em que eu vislumbrava, tá, legal, é mais ou menos isso aqui, é nesse ambiente ou é com esse propósito que eu gostaria de trabalhar. E aí teve outras oportunidades que eu fui aproveitando ao longo dessa minha jornada e que eu super recomendo para todo mundo, porque faz um diferencial. São essas coisas que fazem você se integrar nas turmas, com os professores, é, com os servidores também da Univale, e deixar a sua marca, né? E aproveitar tudo aquilo que a universidade oferece, mesmo tendo que trabalhar muitas vezes, né? Então, eu já tinha, desde o do começo do curso, vislumbrado também a possibilidade dos programas de intercâmbio que a própria universidade fazia, né? Então, eu lembro até hoje, às vezes eu brinco com o professor Walter, que acho que muitos devem conhecer, né? Naquele momento tinha o Santander Top Espanha e o Santander Top China. E eu queria o da China. Só que justamente no meu ano de aplicar, o da China acabou não acontecendo e tudo mais. Eu falei, não, não tem tu, vai tu mesmo. Espanha deve ser massa também pra caramba, então vamos pra Espanha. E apliquei pro Santander Top Espanha, que foi assim também, nossa, uma experiência única, assim, única, porque, ó, alguém falando que vai pro Top China. Depois eu quero saber, porque realmente, assim, era para quem é das relações internacionais, do exótico, né, o distinto, muitas discussões em relação à China também surgindo naquele momento. Então, achava muito bacana o da China, mas fui para o Top Espanha e, assim, me surpreendi grandiosamente. A Universidade de Salamanca, que foi onde a gente foi, é sensacional. Então, aquilo também me inspirou muito, assim. E foi, eu nem sabia que eu iria depois trabalhar com espanhol, mas foi muito bom porque o espanhol hoje, para mim, é a língua que eu trabalho. Então, naquela época eu trabalhava numa empresa alemã, sempre falando alemão, 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 ou inglês. E hoje, o que me fortaleceu também para ter essa experiência onde eu tô agora, né, em Roraima, na fronteira com a Venezuela, foi também ter participado do Top Spam. Então, foi uma experiência incrível, 100% pago. Então, isso para quem não tem muitos recursos financeiros é uma outra oportunidade que a Univale me deu e que fez muita diferença para mim. Teve uma outra oportunidade que eu também aproveitei, e aqui eu tive que me organizar financeiramente, fiz rifa, movi mundos e fundos para conseguir participar, que foi o Youth Assembly em Nova York naquele ano. Foi uma experiência muito interessante para estar, né, nesses cenários, nessas discussões, nesses diálogos, principalmente dos ODS, que é um tema também muito relevante hoje, não só nas relações internacionais, eu vejo que toda essa área de SGs, enfim, gestão de projetos como um todo, hoje também trabalha muitos ODS, então foi uma experiência ali de uma semana muito interessante também, e era mais uma experiência internacional para somar no currículo, porque eu sabia que no momento que eu terminasse a graduação, eu iria tentar fazer uma mudança e queria ter essa atuação na carreira de relações internacionais, né? E aí aconteceu que no último ano, né, veio toda a questão da pandemia. Na verdade, estava trocando a diretoria do centro acadêmico. E antes de a gente ter que sair, a gente estava fazendo eleição e aí me puxaram, não, Camila, vem para o centro acadêmico. Eu falei, gente, mas eu não tenho tempo, trabalho e tal. Não, vamos lá, vai dar certo, você vai ser diretora de evento. Nossa, vai dar super certo. E aí, bom, para apoiar o pessoal, eu fui, vamos lá, não vamos deixar o centro acadêmico morrer, então vamos fazer esse esforço. E aí veio a pandemia, e aí, assim, a gente se viu, cara, e agora? O que que a gente faz? Todo mundo, né, preocupadíssimo, uma questão de saúde, uma questão sanitária, sem vacina, nem previsão de a gente voltar a se ver presencialmente. E aí a gente, com o pessoal do CA, falou: a gente precisa mexer isso aqui, a gente precisa continuar com o que a gente fazia nos corredores, nas mesas redondas, enfim. E aí eu falei assim, cara, o que que a gente poderia fazer, né? E aí eu fui começando a pensar, se eu mandar um e-mail para umas pessoas, assim, que a gente super admira, mas que estão sempre em São Paulo, Brasília, sei lá onde, será que eles topariam fazer uma palestra online pra gente? Porque isso foi uma das coisas que a pandemia fortaleceu, né? Essa questão de a gente normalizar fazer isso que a gente está fazendo agora, que é um encontro online. Eu pensei, nossa, é tão difícil, a gente não tem recurso para trazer eles para a Univale, para dar uma palestra e tudo mais. Então,
será que eles responderiam? E aí eu comecei, numa ideia muito doida, a mandar mensagem para algumas pessoas muito interessantes que eu sonhava, assim, em escutar, em interagir, em ter esse contato com a Univale, né? Então a gente escolheu duas palestras muito legais, muito importantes para o curso de Relações Internacionais, que foi com o professor Guilherme Casarões e o Jamil Chad, que é um repórter, né, um jornalista internacional. Na época, eu acho que ele já estava no UOL, então fazia muitas coberturas internacionais, então era uma experiência assim que ele tinha bem interessante, o professor Guilherme Casarões na época da FGV. Então, eu mandei os e-mails e falei, eles nunca vão me responder. Me responderam e fizeram as palestras, o professor Ricardo, né, que também está aqui ajudando a gente a mediar, participou dessas conversas, mediando também, ajudando a gente. Uma iniciativa do CA que os nossos professores abraçaram e que essa parceria também é sempre muito, muito importante para fazer esse tipo de coisa acontecer, ainda mais num mundo pandêmico como era o daquele momento, né? E outra coisa que eu aproveitei, assim, muito foi usar esse tempo. Eu sabia que eu não ia deixar para fazer meu trabalho de conclusão de curso no último semestre ou nos dois últimos semestres. Então, eu já fui digerindo muito a ideia daquilo que eu queria escrever desde o terceiro, quarto semestre. Então, eu falei, se eu não quiser me desesperar, eu preciso fazer com calma. E fui, né, imergindo, assim, muito no trabalho de conclusão já bem antes, né? Para pelo menos ter uma ideia daquilo que eu queria desenvolver, aprofundando as leituras, né, buscando os professores, fazendo essas discussões. Então, também foi algo que me envolveu muito, assim, dentro das discussões do curso, o meu trabalho. Eu falei que é uma coisa engraçada, né? Porque no fim das contas parece que eu tenho mais produção científica no ensino médio do que na graduação, porque eu acho que eu me debrucei tanto em escrever é, a monografia que eu acabei depois não indo atrás de publicar, não indo atrás das questões. Mas hoje eu também penso, nossa, eu fazia tanta coisa, não sei se foi falta de tempo mesmo, assim, em olhar para esse quesito, mas que os professores também estavam sempre ali, vamos publicar, vamos escrever, vamos fazer, tá, tá, tá. Então, esse era um apoio também que a gente sempre contava muito, né? Pode passar, Bárbara. E aí eu trouxe fotos, assim, para mostrar para vocês que às vezes a gente não consegue, assim, imaginar muito essa trajetória, né? Então, a primeira foto é um dos salonos, né, que a gente fez, um dos vários, eu nem lembro, acho que foram 3 ou 4 salonos que eu participei. O último a gente ajudou a organizar ainda, os dois últimos a gente ajudou a organizar, então, assim, era sempre um esforço muito grande. Mas os professores também sempre junto com a gente. Essa segunda foto foi a gente recebendo o certificado da conclusão do curso lá no Top Espanha da Universidade de Salamanca, e aí receber esse certificado da Universidade de Salamanca foi tipo, nossa, me sinto realmente preparada, uma universidade de renome, das mais antigas da Espanha, então, de graça, né? Então, assim, foi algo muito importante. A terceira foto é um dos trabalhos voluntários que eu fazia na época, né, com um grupo bem interessante que se chamava Cientista Beta, e que apoiava, né? A gente fazia mentoria de adolescentes que estavam no ensino médio e que queriam fazer pesquisa científica também. Então, nessa ocasião, a gente estava aí certificando, né, sete trabalhos para participarem de uma feira, né, da ICIS, que é uma feira da Indonésia, do qual aquele ano ia acontecer na Indonésia, né? Nosso trabalho, eu, quando participei do ensino médio, o nosso trabalho foi apresentado pela minha colega nessa feira, e aí a gente passou a certificar aqui no Brasil também, então foi muito bacana participar desse trabalho voluntário. A foto de baixo, né, com essas cadeiras azuis, acho que quem é das relações internacionais conhece essa sala, foi essa minha experiência na UC Assembly em Nova York. A gente conheceu o headquarters das Nações Unidas lá, então, assim, entrar nessa sala foi um sentimento, assim, um misto, né? Muitas decisões boas, mas muitas decisões ruins são tomadas aqui. Mas também foi um momento que eu falei assim, realmente é nesse nível profissional que eu gostaria de estar, ou é nesse cenário profissional que eu gostaria de estar. Então, aqui eu já tinha bastante certeza que minha carreira já não era mais a diplomacia, mas sim o mundo humanitário, de maneira geral, e o terceiro setor. E essa outra foto dessa apresentação, eu achei aqui perdida, porque eu colhi frutos que eu plantei na Univale muito depois, assim, isso me impressiona até hoje, porque como a gente estava na pandemia, apesar de eu não ter feito grandes publicações no meu TCC, a gente fez uma aplicação para o Seminário Global de Segurança Internacional, que era a área da minha pesquisa,
E eu fui aceita nesse seminário também com bolsa, tudo, e aconteceria na Argentina em 2020. Exatamente, 2020. Só que por conta da pandemia, esse seminário foi sendo postergado, mas ele voltou a acontecer com os mesmos trabalhos aprovados, o trabalho tinha sido aprovado, e ele foi acontecer em 2022. Então eu já estava em Roraima, já tinha mudado de carreira, estava em outro lugar, mas ainda assim aproveitei a oportunidade de apresentar o trabalho que eu desenvolvi na graduação nesse seminário de segurança internacional na Argentina. Então, assim, esse processo, quando você se envolve, quando você aproveita as oportunidades, elas vão reverberando, às vezes, muito, muito depois, assim, bem interessante. Pode passar. E aí eu trouxe algumas fotos emblemáticas, o professor Ricardo Ciapri aí vai lembrar. Essa foto de baixo é Ricardo, eu e Pedro Tom, que é um dos colegas aí do curso de Relações Internacionais, também muito conhecido por todos, num dos saonos, não é? Então a gente se vestia a caráter, ia todo mundo arrumado, algumas pessoas iam com roupas típicas também dos países, né? Porque iam representar. E aí eu achei perdida aqui também esse momento emblemático, que foi a participação do Jamil Chad na nossa aula magna, que foi uma das coisas que a gente conseguiu através desse trabalho de centro acadêmico, né? Da época. Então, essa aqui, né, no ambiente Blackboard, eu não sei se a Univale ainda usa esse ambiente, mas na época era o que a gente tinha, então a gente aprendia a mexer ali, e o Jamil participou com a gente, o professor Ricardo ajudou a mediar, o professor José Everton também foi fazer a abertura, né, eu acho que o José Everton está na reitoria, então foi um momento bem interessante, sim, para o curso, e que nesse momento de exceção, assim, a gente conseguiu alcançar e por conta desses desenvolvimentos também na graduação. Pode passar. E aí eu passo para a parte mais profissional, que também se mescla aí com toda essa questão acadêmica, né? Como eu falei para vocês, desde muito cedo eu precisava trabalhar, então vinha de uma formação técnica agrícola, de um intercâmbio na Alemanha, então aproveitei essa oportunidade de falar alemão para entrar, né, no mercado de trabalho. E em 2013, depois que eu voltei do intercâmbio, né, comecei como técnica e passei 7 anos nessa empresa, né, a T-Systems, que é uma empresa do grupo da Deutsche Telekom, trabalhando aí como na parte de suporte e sustentação, mas que também já envolvia muito a gestão de projetos, escritório de projetos de telecomunicações. Então eu fui aprendendo muita coisa nesses 7 anos, muitas metodologias, muitas práticas que eu utilizo hoje, né? Então, meu trabalho na área humanitária, e essas são as voltas que o mundo dá. Assim, às vezes você pensa, durante esses 8 anos, na verdade, que eu passei na área de TI, eu pensava assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero fazer. Eu não via muito propósito. Mas hoje eu entendo que foram esses 8 anos iniciais de carreira profissional que me prepararam muito para contribuir como eu contribuo hoje, da forma com que eu contribuo hoje no mundo humanitário também. Então, foram 8 anos muito difíceis, né? Porque é muito difícil você não fazer aquilo que você realmente quer fazer, mas que foram essenciais aí para minha trajetória profissional. Então, de 2013 a 2020, que foi quando eu também me formei na Univale, né? Eu morei em Blumenau, trabalhando para essa mesma empresa. E aí, essas outras viradas que a vida dá, né? Eu já estava bastante cansada desse trabalho, dessa empresa, enfim. E aí, acho que já foi um meio que um empurrão para as coisas começarem a acontecer. Não sei, eu até hoje me pergunto aonde que eu imaginei que trocar de emprego no meio da pandemia seria uma boa ideia, mas em algum momento eu achei que seria. E assim, faz sentido porque eu estava como analista numa empresa, não tinha perspectiva de crescimento de carreira lá, né? Então, me ofereceram uma vaga de supervisora pelos anos de experiência que eu já tinha, pelas certificações que eu também já tinha. Eu falei, bom, é minha chance de começar a liderar equipes maiores e tentar essa sorte, né? Mas é isso, no meio de uma pandemia você vai trocar uma grande multinacional global por uma empresa, tá tudo bem, ainda internacional, mas que era muito menor, assim, eu vejo que foi um grande risco que eu tomei na minha carreira profissional, que poderia ter dado muito errado, deu, mas no final eu fiz dar certo, e eu acho que é isso que a gente vai aproveitando aí da vida, né? Porque em 2021, no meio da pandemia, 2020, desculpa, aqui, 2020 a 2021, eu mudei, né? Fui para essa outra empresa chamada Zutia, em Balneário Camboriú.
É uma empresa que trabalhava especificamente com desenvolvimento de websites e tinha uma equipe de desenvolvedores, júniores principalmente, né? E aí a gente precisava fazer a gestão ali do customer service. Na época eles estavam desenvolvendo o site da Copa do Catar, tinham outros grandes clientes internacionais. Eu falei, não, tranquilo, então vou tentar essa outra alternativa aqui. E fui na metade de 2020 e em abril de 2021 a gente já estava muito impactado pelos impactos econômicos da pandemia do Covid, né? Muitos eventos, muitas coisas deixando de acontecer no mundo, então os grandes clientes eram empresas de turismo, as questões da Copa do Catar, outros grandes atores que já não precisavam de tanto desenvolvimento assim. E começaram a perder clientes, então em abril de 2021 eu fui demitida. E eu falei assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Tô no meio de uma pandemia, eu saí de 7 anos de uma empresa e, né, preciso pagar as contas. Morava em Balneário Camboriú, então, assim, eu me senti um pouco, confesso que me senti um pouco perdida, só que eu tinha me formado em 2020 na Univale. Eu falei assim, bom, antes eu não podia ir embora daqui porque eu ainda estava fazendo a minha graduação. Agora eu não tenho mais nada que me prenda. E em 2020, durante a pandemia, o professor Rafael Padilha tinha me convidado para participar de um mutirão online para apoiar, né, a confecção de documentos de imigrantes e refugiados pela Operação Acolhida. Então, assim, eu já tinha tido meu primeiro contato em 2020 com a Operação Acolhida, e aí essa demissão do setor de TI me veio assim como um processo bastante reflexivo de e se eu fizer esse movimento agora, né? Só que, de novo, a gente ainda estava numa pandemia. Então, eu tive que conjecturar muitas coisas. O primeiro mês foi muito complicado, entender que era realmente esse movimento que eu queria fazer. Fui começar a entender como eu poderia ir, quais eram as organizações que eu poderia estar atuando, quem que poderia me receber, fazer os cálculos também, porque eu tinha pouquíssimo recurso financeiro para fazer uma aventura dessa, mas eu tinha o apoio da minha família, que fez um grande diferencial. Só que ao mesmo tempo, eu estava aplicando para o setor de TI, que era onde eu tinha 8 anos de experiência, e ainda consegui duas entrevistas muito importantes na Dell Computadores e numa empresa chamada DocuSign, que é uma empresa muito comum hoje, assinatura de documentos. E então, assim, fiz essas duas entrevistas ao mesmo tempo em que eu já me organizava para ir para Roraima para essa empreitada de trabalho humanitário. Esses 8 anos na TI, assim, como eu falei, foram muito importantes para mim. Porque também me permitiram, por exemplo, voltar à Alemanha depois de 7 anos, reencontrar pessoas queridas, revisitar, né, ir daí um outro tipo de missão, que era uma missão profissional, trabalhar com clientes internacionais, tanto da Alemanha quanto da Hungria. Então, profissionalmente também, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, mas eu sabia que naquele momento era a minha chance de tentar uma carreira nas relações internacionais, uma carreira humanitária. Pode passar, Bárbara. E aí vem essa mudança de carreira. Eu achei assim, 3 fotos para elucidar como foi essa mudança de carreira. Ainda na pandemia, em 2021, eu falei para minha família: olha, então eu vou desocupar o apartamento em Balneário, eu vou trazer as coisas para casa da minha mãe e consegui um voluntariado em Roraima. Eu liguei para essa pessoa dessa organização e falei: olha, eu tenho 3 meses de dinheiro para ir fazer voluntariado e tentar uma oportunidade profissional. E aí esse rapaz, né, o Arthur, que hoje é um grande amigo meu, inclusive, e eu não sabia que ele era tão, assim, tão novo, ele tinha 25 anos na época, e eu, senhor Arthur, você tem uma oportunidade de voluntariado também? E hoje a gente dá risada dessa história. Mas foi a Fraternidade Sem Fronteiras que me abriu essa porta lá, e ele me falou, olha, eu consigo para você, o que eu consigo para você são 3 refeições diárias, que é a mesma refeição que a gente serve nos abrigos de refugiados, que as Forças Armadas servem no abrigo, mas é isso que eu consigo, hospedagem, tudo, você vai ter que se virar. E eu falei, tá bom, então vou comprar minha passagem e vou. Essa primeira foto é o aeroporto de Curitiba, de onde eu embarquei no dia 18 de julho de 2021. E nesse mesmo dia, eu recusei a melhor proposta financeira que eu tinha recebido até então, da DocuSign, que era uma das empresas que eu fiz entrevista no setor de TI, para ir fazer trabalho voluntário. Então, eu deixei de ganhar bastante dinheiro para ir ganhar menos dinheiro, menos 0,00 reais em Roraima e me aventurar nessa ideia de seguir no mundo humanitário. Eu não sabia se ia dar certo ou não. Então, fui eu e minha mochila de 23 quilos
e uma máscara, porque a gente ainda estava no meio da pandemia, né? Então, fui com essa oportunidade de voluntariado, e chegando lá, é uma conexão muito forte. Hoje eu entendo, porque a Operação Acolhida acaba sendo uma grande bolha, né, do mundo humanitário ali em Roraima. Então, na segunda semana eu já fui para um treinamento no Serviço Jesuíta, que era aberto, né, ao público, treinamento com o Alto Comissariado das Nações Unidas e o Serviço Jesuíta sobre pré-documentação. E aí eu comecei a entender que pré-documentação era também feita nos sistemas, né, da Polícia Federal, CISMIGRA, ou no Cisconari, que é o sistema do CONARE, e que o Serviço Jesuíta, como parceiro do Acnur, precisava fazer um registro no sistema. E aí falava de sistema, eu falava assim, fala de sistema, eu tô em casa. Fala de colocar coisa no sistema, eu tô em casa. Era o que eu fazia por 8 anos na TI, e gerir dados e informações era minha rotina. Então eles falaram assim, se você sabe fazer tudo isso, vem ajudar a gente então. Então na segunda semana, eu já tinha mais 2 trabalhos voluntários, além da Fraternidade Sem Fronteiras, que era fazer pré-documentação no Serviço Jesuíta e na Pastoral do Migrante. Pode passar, Bárbara. E aí as coisas foram acontecendo, assim, relativamente de uma forma muito natural, né? Então, fiz esse voluntariado aí de quase 2 meses na Fraternidade Sem Fronteira, no Serviço Jesuíta e na Pastoral do Migrante, fazendo pré-documentação. E aí comecei a conhecer algumas pessoas ali da Operação Acolhida, e as pessoas falaram, contando minha história para elas, falaram, nossa, mas deveria se candidatar para essas vagas que a AFSE Brasil tem dentro dos abrigos para fazer o registro das pessoas no sistema do Alto Comissariado das Nações Unidas. E como são abrigos muito grandes para alocar essas pessoas na carpa, tem que ter um certo raciocínio lógico, tem que fazer uma distribuição ali de dados e informação. Então, você deveria aplicar. E eu falava, nossa, mas está muito longe. Porque, assim, naquele momento eu me esquecia que eu já tive 8 anos de carreira. Para mim, eu estava começando do zero, por estar numa carreira nova, né? E não era bem assim. Então, hoje eu entendo que eu já tinha bastante a contribuir. E me candidatei para essa vaga, ali bem perto dos 2 meses, em Roraima. E eu tinha mais um mês para fazer dar certo. Eu já estava quase comprando minha passagem de volta, para dizer, tá, deu errado, vou voltar para TI e tá tudo bem. Mas passei nesse processo seletivo da AFS como oficial de registro e fui trabalhar dentro dos abrigos da Operação Acolhida. Realmente aí registrando, às vezes, mais de 500, 600 pessoas por dia. Ali, nesses primeiros 3 meses, a própria AFS entendeu que eu carregava uma bagagem grande de sistemas e de gestão de dados, principalmente. Eles estavam se reestruturando dentro da parceria com a Acnur, cada vez mais abrigos, cada vez mais questões para implementar. E, olha, a gente está abrindo uma vaga de oficial de gestão de dados, essa perfil se candidata, e aí em 3 meses eu já tinha aí subido uma posição, já tinha conseguido um emprego, já tinha subido uma posição dentro da organização, e passei aí mais 8 meses como oficial sênior de registro e gestão de dados, já coordenando toda a equipe de registro que existia dentro dos abrigos, né? E essa assim, ser notada nesse sentido também veio de uma missão que eu fiz em Pacaraima, que é a cidade fronteiriça, né, com a Venezuela, em que a gente tinha 700 pessoas em situação de rua, precisando de atendimento, e a gente já não tinha mais vagas nos alojamentos de Pacaraima. Então a Acnur falou, olha, a gente precisa implementar em uma semana um lugar de trânsito para essas pessoas poderem dormir, comer e fazer sua higiene pessoal. Só que a gente não sabe como a gente vai fazer isso, porque precisa registrar a entrada e saída e tudo mais. Então falaram assim, Camila, parabéns, você vai para a fronteira, você tem que resolver esse problema. Você que vai dizer para a gente como que a gente vai registrar, quando que a gente vai registrar, enfim, qualquer estratégia é bem-vinda. Então eu falei, beleza, deixa comigo, e fui. E foi tudo isso que me deu essa oportunidade também de depois já começar a coordenar e liderar a equipe de registro da AFSE. E aí, no ano seguinte, no início de 2022, aquele meu amigo, o senhor Arthur, que eu tinha ligado de uma oportunidade de voluntariado, falou, Cami, olha, eu já estou há bastante tempo, eu estou cansada, eu preciso voltar para São Paulo, terminar a graduação dele também não tinha terminado ainda, e eu estou saindo da gerência da fraternidade, a vaga vai abrir, você é uma das pessoas que eu vejo que tem potencial, diretoria que vai fazer o processo seletivo, mas está aqui a vaga, se você achar que deve, aplique. E aí esse foi um momento bem importante para mim, porque quando eu saí da TI e no dia que eu embarquei para Roraima, aquela oferta que eu recusei era uma vaga de gerência. Então, o nível de gestão na TI já estava muito eminente para mim.
Então, poder voltar a ter essa oportunidade de dar uma sequência nesse processo de carreira foi algo que me chamou a atenção. Eu falei, bom, eu vou tentar, é uma possibilidade. Então, naquele momento, os parceiros implementadores do Acnur, lá em Roraima, para gestão de abrigos, eram a AFS e a Fraternidade Sem Fronteiras. E eu falei, bom, é um lugar para eu aprender mais ainda, mas também para eu levar um pouco desse conhecimento que eu já tenho. E apliquei para a vaga, a diretoria da fraternidade me incumbiu dessa grande responsabilidade, porque além de ser gerente do projeto de implementação com a Acnur, como a fraternidade era uma organização menor no local, eu também era é, a chefe do escritório em Roraima, né? Então fazia grandes representações, tanto no contato com as Forças Armadas, né, através do general que coordenava a Operação Acolhida, os coronéis, mas também junto com os representantes das organizações de cooperação internacional e da sociedade civil. Então, era uma grande missão. Eu passei 1 ano e 2 meses na fraternidade, de muito trabalho. Então, era uma dedicação bastante complexa. Envolvia aí, muitas vezes, 12, 14, até 16 horas de trabalho. É, gerindo uma equipe de campo também de quase 60 pessoas, em 3 abrigos diferentes. Então, me exauriu muito. É, mas foi uma experiência também muito importante para eu voltar a esse patamar de carreira. E aí também ser vista, né, dentro desse contexto de operação acolhida, que era onde eu estava contribuindo. Mas depois de 1 ano e 2 meses, eu precisei falar assim, não, entender um pouco da dinâmica do trabalho humanitário, entender que existe uma razão, muitas vezes, por que esse trabalho é feito em formato de missões. As missões você vai, faz a implementação, 3, 4, 5, 6 meses e sai. Em Roraima não é nesse formato. Então a gente vai e fica 1 ano e meio, 2. E isso é muito extenuante, porque apesar de a gente estar no Brasil, apesar de a gente estar no nosso país, é muito longe. Então, assim, você está longe da família, é um lugar de difícil acesso, você fica imersa nesse trabalho, então você realmente se sente numa bolha, numa cidade que tem poucas alternativas de lazer, assim, como grandes outras capitais teriam. Então, tudo aquilo me exauriu muito, assim. E eu falei, ou eu paro um pouquinho, ou eu vou entrar numa exaustão muito rapidamente. Eu preciso entender como vai funcionar essa carreira para mim. E aí foi quando eu saio da fraternidade e falo, não, eu vou sair de Roraima, eu vou dar um tempo em casa, em Santa Catarina, e entender qual é o meu próximo desafio. E aí vim para Santa Catarina, deixei tudo lá e falei assim, bom, se for para voltar para Roraima, beleza. Se for para ir para outra oportunidade, tudo bem também. Vou deixar aí o universo me dizer para onde é que eu vou agora. Mas agora eu preciso descansar. E a intenção era descansar em 1 mês, 2 meses no máximo. Mas eu tive um problema familiar, eu perdi um grande ente querido. E acabei ficando 4 meses aqui em Santa Catarina. E foi quando a AFSE entrou em contato comigo também para retomar essa experiência lá em Roraima, voltar para a Avice Brasil, agora como gerente especial de um outro projeto, que é o projeto que eu estou hoje, de proteção integral à criança e adolescentes, que a Avice realiza, já não mais em parceria com a Acnur, mas em parceria com a Unicef, que é a agência da ONU que tem esse mandato de proteção internacional a crianças e adolescentes, né? E que também está lá no terreno. Então eu falei assim, bom, já conheço, estou em casa, já fiz parte da Avice, e aqui eu tinha 2 opções, ou pelo MSF em Portel, no Pará, que era uma das outras vagas que eu estava candidatando e aplicando também, que já tinham me chamado para a próxima fase de seleção. Então, para trabalhar com comunidades ribeirinhas, já um trabalho mais diferente, ou voltar para a AVSE, né? E aqui, como a AVSE estava me oferecendo uma posição de gerência, eu falei assim, bom, não tem muito como comparar, apesar de o MSF tocar meu coração, e aí a minha irmã me falou uma coisa, assim, ai, mas é o MSF, eu estou muito mais a fim de aceitar essa oportunidade com Médicos Sem Fronteiras. E aí eu sei que é dar um passo para trás, porque são algumas posições a menos, mas é para dar um passo para trás para dar 10 para frente. E aí minha irmã me olhou e falou assim, Camila, mas quem disse que a essa altura do campeonato você precisa dar um passo para trás? Você não precisa dar um passo para trás, né? Você já está dando os 10 para frente, então você tem uma oportunidade de gerência, é o que você faz, é onde você está hoje profissionalmente, então aceite a gerência, um lugar que você já conhece também. E o MSF vai estar te esperando, o MSF ou outra organização internacional, com posições semelhantes a essa no momento oportuno também. E aquilo foi, apazigou e eu falei assim, bom, realmente é isso. Eu tenho um plano de carreira, então é esse plano que eu tenho que seguir. E tô na África até hoje.
gerindo esse projeto. Pode passar, Bárbara. E aí eu trouxe mais algumas imagens, porque essa é a visão, né, que a gente tem de dentro dos abrigos da Operação Acolhida. É uma experiência muito tocante. Essas foram as primeiras fotos que eu fiz lá nos abrigos da Fraternidade Sem Fronteiras de São Vicente. Essas casinhas a gente chama de unidades habitacionais, né? Ou RHU. E, inclusive, recentemente, foram essas mesmas unidades habitacionais que o Acnur cedeu para a resposta emergencial no Rio Grande do Sul. Mas essas também são unidades habitacionais que são usadas internacionalmente nas respostas, né, do Alto Comissariado, principalmente em locais que fazem muito frio. Em Roraima é diferente, faz muito calor. Então, essas unidades habitacionais não são necessariamente as melhores, né, para o clima de Roraima, mas foi a forma com que o Alto Comissariado conseguiu, né, dar esse suporte e alocar essas pessoas. E aí, dentro dessas casinhas, né, ela pode ser utilizada por um núcleo familiar ou por mais de um, né, até 2 núcleos familiares, uma capacidade de até 8 pessoas, mas é algo muito simples e é muito temporário. Esse é o caráter da Operação Acolhida dos abrigos em si, né, é temporário. Então, a gente também precisa pensar estratégias para a saída dessas pessoas para outras oportunidades, que é aquilo que a gente chama de soluções duradouras, né? Pensar em soluções duradouras para essa população. Então, não é um ambiente que todo mundo quer, né? Uma casa de alvenaria super segura, individual, mas é assim que a gente trabalha com a resposta lá, e aí já é o primeiro choque quando você chega nesse tipo de cenário. Pode passar. Eu não vou me estender muito nessa parte humanitária, para depois saber se alguém abrir para as perguntas também. Mas aqui são um pouco das atividades que a gente faz, né? Então, assim, como oficial de registro, né, fazia a demarcação das carpas, né, dessas unidades habitacionais, alocava, então, assim, a gente tem que ter sempre um cuidado de proteção dentro desses espaços, porque são espaços compartilhados, então a gente nunca vai pôr, por exemplo, uma família que tem um perfil de mulher, mãe solo, né, mãe sozinha com 2 crianças, numa carpa em que com 2 homens solteiros. Isso não pode acontecer, porque é uma questão de proteção. Então, o trabalho do oficial de registro é fazer essas alocações também observando os aspectos da proteção. Então, se tiver que dividir uma unidade habitacional, eu vou colocar uma mãe solo com crianças e outra mãe solo com crianças, dividindo a outra metade da unidade habitacional. A gente também tem outros aspectos a gente chama de specific needs, né, de necessidades específicas, como, por exemplo, população LGBTQIA+, homens desacompanhados, mulheres desacompanhadas, idosos, né? Então, a gente sempre tem que traçar esses perfis para eles estarem próximos e não incorrerem nesses aspectos, ou mitigar esses aspectos de proteção, né? Aqui embaixo, um pouco das equipes que eu já geri, né? Aqui no cantinho, essa equipe menor, a equipe de registro na ARCE. Do outro lado, aqui, o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Uma parte da equipe, que chegou a quase 60 pessoas. Estão todos trabalhando aí nessas questões. Essa foto de baixo, do meio, também dentro dos abrigos. Aqui, especificamente, um abrigo para migrantes e refugiados indígenas da etnia Warau, que foi uma etnia bastante afetada pelo deslocamento forçado, pela grave generalizada violação de direitos humanos que acontece na Venezuela. E como é um grupo que tem uma necessidade específica muito distinta, eles não ficam nos mesmos abrigos do que os não indígenas. Então, são 2 perfis de abrigos que existem na resposta, indígenas e não indígenas. Inclusive, no mestrado da Univale, né, a gente sempre tem essa aproximação, e agora o professor Padilha, os demais professores, o professor Walter, trouxe 2 lideranças indígenas, o Aral, para falar da sua experiência como migrantes e refugiados aqui no Brasil. E como é essa luta também, né, de ser migrante, ser refugiado e ser indígena nesse território. Então, assim, uma experiência grandiosíssima que traz muito valor e muito significado para esse mestrado que é profissional e que está em contato com essa população afetada. Esse é um diferencial que, para mim, quando eu soube que o mestrado fazia isso, assim, respeitar essa individualidade, entender o que é necessidades específicas, mesmo a partir do campo acadêmico. E isso é muito difícil hoje em dia, né? A gente vê muitos mestrados que são a teoria e que eu acho que era o que me incomodava um pouco, assim, de pensar numa pós-graduação que realmente não tivesse essas possibilidades de trazer o contato com, com a população afetada, né? Com a prática mesmo. A foto de cima é meu amigo, soldadinho. Nesse projeto que eu tô, né, a gente faz proteção a crianças e adolescentes, então a gente opera
através da parceria com a Unicef, espaços amigáveis, né, espaços amigos da criança, em que elas são acolhidas basicamente para poder brincar, né, ter esse primeiro contato depois de terem iniciado seu deslocamento forçado. E as nossas equipes, elas são muito criativas, né? Esse ambiente ele precisa ser confortável para essa população que passa por extrema vulnerabilidade, muitas vezes de crianças que estão migrando separadas dos seus responsáveis, né, os genitores, ou totalmente desacompanhadas. E aí já é mais o caso de adolescentes, né? Então a equipe tem muita criatividade, foi uma habilidade que eu não desenvolvi, mas eu tenho pedagogos, socioeducadores, e assistentes que têm muitas essas habilidades manual. Então, para mim, esse projeto ele tem um aspecto muito importante, porque é esse ambiente lúdico, é esse ambiente descontraído, que muitas vezes contrasta, né, com aquele ambiente das carpas, das unidades habitacionais, né, tão, assim, simples, né? Então, a gente tenta trazer um pouco dessa alegria através do projeto, através dos espaços. Esse projeto que eu estou gerindo agora tem esse grande valor nesse sentido. E a gente acaba se divertindo também. Pode passar, Bárbara. Então, aqui a gente, só para finalizar essa parte das experiências, né? Essa terceira foto é no marco fronteiriço, né? Na divisa entre Brasil e Venezuela, que fica a 150 metros do nosso posto de triagem lá em Pacaraima. Inclusive, uma das grandes coisas também que a gente faz no mestrado da Univale é o grupo de mestrado vai em visita técnica para Roraima e a gente visita todas essas estruturas, inclusive o marco fronteiriço. E aí são outras experiências, né? Na segunda foto, ali numa oficina de artesania, né? De artesanato guaral, né? Com a fibra do buriti, então a população indígena também faz esse tipo de trabalho. Nós também temos outros habitantes nos abrigos, que são os cachorrinhos e os gatos que aparecem por lá, então a gente também se diverte assim. E pela fraternidade, pela AVE, eu também tive contatos, né? Como essas organizações, elas nem sempre são organizações de só emergência humanitária, elas são organizações de desenvolvimento, elas também trabalham com outros tipos de iniciativa. E estar no âmbito do desenvolvimento também, assim, é algo bem interessante. Existe um trabalho humanitário também com populações originárias, com populações locais. E isso é muito importante. Então, essa última foto é um trabalho que a gente desenvolvia no Centro de Sustentabilidade, também com migrantes e refugiados, mas também apoiando a população local. Pode passar. E aqui eu finalizo minha fala, né, falando um pouco dessa fase que eu vivo agora, que parece que se fecha um ciclo, né? Eu entendi durante minha carreira minha trajetória, que eu precisava também unir as duas coisas. Então, quando eu e os meus professores pensavam que eu já iria engatar o mestrado logo depois da graduação, aquela não necessariamente foi o que aconteceu na prática, mas no ano passado e esse ano eu senti que eu realmente precisava voltar e precisava contar aquilo que a gente vê na prática, mas também entender o que está sendo discutido na academia hoje. Será que a academia está realmente trazendo o que a gente vê em campo, o que a gente faz em campo, o que é a realidade do campo? Porque se as pessoas chegarem despreparadas para esse trabalho, como eu, por exemplo, até mesmo cheguei no sentido da prática mesmo, né? É complexo, então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, discussões que eu não tinha muito domínio, principalmente da parte do direito, né? Que apesar de gostar mais de segurança internacional, eu sei que o direito ele tem um papel muito importante em assegurar, né, a dignidade dessas pessoas, principalmente pelo reconhecimento da condição de refugiado ou pelo fornecimento de residência. Então, assim, entender tudo isso para mim também eu evitei por um tempo, porque é muito trabalhoso, precisa, né, desse contato, mas a Univale trouxe essa oportunidade para mim como bolsista. Então, tem aqui duas fotos, né, compartilhando essas experiências na Univale em momentos anteriores, com a turma de mestrado e com a turma de calouros no ano passado. E essa volta de baixo que tem um significado muito grande para mim, que foi no ano passado, o professor Walter e o professor Padilha foram com a turma de mestrado para Roraima, recebi eles lá, fizemos atividade de voluntariado prática dentro e fora dos abrigos, mostramos, né, tive o prazer de poder mostrar um pouco do meu trabalho na prática para essa turma e para os meus professores também. E aí foi quando realmente a gente falou, não, Camila, eles falaram, Camila, você tem que entrar no mestrado, sem falta, ano que vem. Então, me puxaram muito, né? Essa reaproximação da academia tem feito muito bem, e eu estou muito grata por essa oportunidade. E realmente impressionada com a qualidade que o programa de pós-graduação da Univale está oferecendo.
E é bom porque eu também me sinto em casa, então tem sido bem, bem bacana, né, de compartilhar essas experiências também. Mas também essa praxis, né, a gente trazer essa discussão da prática para a academia e academia lá para o campo também é importante, porque nas relações internacionais é muito importante a gente não esquecer que parte desse trabalho é na defesa dos direitos humanos, seja das comunidades locais, seja das comunidades internacionais. Né? Então, quando você cursa relações internacionais, essas barreiras, as barreiras, você entende as barreiras do Estado, mas você entende que o Estado-nação é uma criação do ser humano e que no fim das contas não somos todos iguais, né? Então, e se somos todos iguais, então nós temos esses direitos que precisam ser defendidos, né? Não importa a perspectiva. E eles precisam ser defendidos em todos esses espaços, né? Na brita, na prática ou na academia. Então, assim, tem sido aí 2025 tem sido esse ano de me reaproximar, de também pensar na defesa dos direitos humanos sobre outras perspectivas e de fazer muito networking, assim, porque isso a Univale também faz com maestria, né? Colocar a gente nesses espaços importantes que depois nos projetam, né? Eu falei que eu colhi frutos da graduação 2 anos depois, certamente vou colher aí os frutos desse mestrado profissional também muito mais lá na frente. Ansiosíssima pela experiência, inclusive, que a gente tem, como é um mestrado de dupla titulação. Então, a gente vai para a Itália no ano que vem, com a Universidade de Perugia, e estou bastante ansiosa também para poder saber como é essa experiência lá na prática, conhecer outras ações com migrantes e refugiados sob uma perspectiva internacional. Então, acho que em 2026 aí finalizo também esse ciclo do mestrado, fechando, né, casando assim as coisas que são muito importantes para mim, né? Não deixar de lado esse vínculo que eu tenho com a universidade, mas também fazendo meu trabalho lá. Então, agradeço muito a atenção de vocês. Estou aberta para responder todas as perguntas que tiverem. E novamente agradeço a parceria de todo mundo. Obrigada. Camila, muito legal. A professora Elisiane tá te elogiando Professora aqui, falando. Elisiane. Consegues ver o chat ali agora? Sim. Ah, sim. Eu falei pra ela que ela pediu pra eu mandar um beijo pra ti, caso ela não conseguisse entrar, mas ela conseguiu. Aí, ó. Nossa professora de metodologia científica. Lembro de você todos os dias agora no mestrado, Liz. Querida. Camila, tinha uma pergunta já, bem lá no comecinho, que a Adriana queria saber. Ela falou assim, né, que eles já queriam enviar currículo e como fazer para trabalhar no campo das ações e organizações humanitárias. Quais são os requisitos? Assim, de forma mais resumida, eu acredito. Podem enviar os currículos. A AFSC é uma das organizações que sempre está buscando perfis, né? Eu acho que assim, o requisito é ter essa disponibilidade, muitas vezes, de sair da zona de conforto, então juntar as coisas numa mala de 23 quilos e viver essa experiência. Eu acho que esse é o grande requisito, né? Mas também olhar para o seu currículo e entender qual área você consegue apoiar, onde que você tem interesse em apoiar, e numa entrevista ou num processo seletivo evidenciar isso. Olha, eu conheço sobre direito às migrações, eu conheço o processo de solicitação de residência, refúgio, ajudei outros migrantes, enfim. Eu trabalho com dados, trabalho com gestão de informação, posso apoiar nisso ou naquilo. Então, eu acho que transformar a entrevista nessa vinculação de espaços, né? A AFS Brasil tem, por exemplo, uma página, né, de candidaturas, são somente candidaturas via online, a maioria das organizações é assim. E tem outras, né, Serviços Jesuítas também é uma organização que trabalha nesse contexto, Caritas Brasileiras também trabalha muito nesse contexto, e claro, tem, né, sempre as organizações de cooperação internacional, a Acnur, Unicef, a OIM agora, infelizmente, com a suspensão de recursos dos Estados Unidos, está sofrendo bastante, então tem poucas oportunidades no setor de cooperação internacional. E essa é uma das vantagens também de trabalhar com os parceiros implementadores na ponta, né? Porque no fim das contas, com recurso ou não, a sociedade civil está sempre engajada. Então, olhar para essas organizações da sociedade civil é isso. Mas hoje, no mundo digital que a gente tem, a maioria dos processos seletivos e os envios de currículos são pelas plataformas online, né?
Entender, ler muito os termos de referência das posições, ver o que cada posição pede, entender se seu perfil também casa. Em últimas opções, se essa for uma opção viável para você, porque é algo totalmente, às vezes, fora de cogitação para algumas pessoas, se jogar numa experiência de voluntariado mesmo, né? O Serviço Jesuíta, por exemplo, é uma organização que ainda recebe voluntários nesse contexto. Mas tem outras organizações aqui, né, em Santa Catarina, o Círculo de Hospitalidade, outras organizações que os núcleos de apoio ao migrante, que eu sei que também precisam desse apoio aqui, porque muitos migrantes já estão nesse contexto de integração socioeconômica nos estados brasileiros, e esse apoio também está sendo muito importante nos municípios de destino. Então, entender também, a Aves Brasil, por exemplo, hoje tem 2 vagas de consultoria abertas aqui em Chapecó. Então, às vezes, essas oportunidades, elas também já estão mais disponíveis, assim, nos estados, não necessariamente na fronteira. Então, eu diria essas dicas: procurar as páginas online dessas organizações do terceiro setor, organizações da sociedade civil, olhar também, agora saíram algumas vagas também no Acnur, né, para São Paulo, Brasília, Boa Vista, e tentar também aplicar para esses processos, né? Legal. Camila, deixa eu só contar um negócio que eu achei bem interessante, que eu, na verdade, eu sempre acho interessante quando acontece uma coisa desse tipo. Falas ali da tua trajetória dentro do TI. Essa questão, tipo, a gente vê uma coisa bem, bom, pelo menos assim, da minha visão, né, um pouco diferente, separada, assim, mas eu acho também que tem essa questão de o profissional, ele tem que ser generalista, né, a um mínimo, mas ele também tem que almejar a especialidade numa coisa, né, que ele já gosta, enfim. Mas é legal que nada se perde, né? Então, as coisas que tu já fazia antes, achando que não tinha nada a ver com a tua área, no fim foi uma das coisas que te deu um gancho para tu ir exatamente para onde tu queria, você vê como um caminho, né? Sim. Então, achei isso bem legal. E essa é uma dicotomia, inclusive, do curso de Relações Internacionais, é o que faz muitas pessoas pensarem: nossa, mas será que esse curso é certo? Será que é isso mesmo? Porque Relações Internacionais abordam várias disciplinas, né? Várias matérias, e às vezes o pessoal pensa, mas é um pouco de tudo e não é nada em especialidade. Sim, mas é esse processo também de se especializar da pós, né? Do mestrado, que aí te traz muito para esses níveis. E eu não tinha muito essa compreensão na graduação. Mas eu entendo que essa, inclusive, é uma dicotomia, né? Saber um pouquinho de tudo sem se especializar. E eu acho que é um caminho você ir traçando isso pela trajetória profissional. Muitos colegas, eles vão para o comércio exterior, por exemplo, né? Mas às vezes almejam uma carreira de diplomacia ou outras carreiras. Então, mas o comércio exterior também tem muito a ensinar nesse aspecto das relações internacionais, né? Tem contato com outros países, com negociações internacionais, cooperação internacional sul-sul, principalmente algo que as Nações Unidas hoje olha bastante. Então, no fim das contas, tudo está fazendo um pouco de sentido, e no meu caso foi a TI, porque trabalhando com TI eu também aprendi a fazer gestão de projetos, e é o que eu faço hoje no Humanitário. Então, mas é uma loucura. É legal também essa questão que tu faz de explorar, né, os lados diferentes, enfim. Mencionasses ali que até o terceiro ano todo mundo quer, pelo menos pensa bastante na parte da diplomacia, né? Parece que eu, não, beleza, é o foco. Mas é legal que tu tivesse essa oportunidade para saber também do que tu não gosta. Porque às vezes a gente Exatamente. projeta umas coisas, mas chega lá, não, mas eu acho interessante mas trabalhar com isso, então é assim, eu acho que isso também é tão válido saber o que tu não quer como saber o que tu quer, né? Para mim foi o caminho que funcionou, assim. E por eliminatórias também. Ao mesmo tempo que não desperdiçava nenhuma dessas oportunidades, né? Mas às vezes esse é um trabalho, quando a gente é muito mais jovem, isso é um pouco difícil de fazer, né? Então, e às vezes a gente não tem a resposta, porque a gente ainda não tentou. Será que eu gosto disso aqui mesmo? Será que eu não gosto? Então, eu achava que eu não gostava tanto da parte do direito. Sempre fui muito mais da política e da segurança internacional. E agora no mestrado eu tô falando, cara, mas é isso, todo mundo tem que saber esse tanto de direito, porque é muito importante. Então, às vezes a gente vai se descobrindo nesses caminhos também. Bom, deixa eu ver aqui se temos mais perguntas, bastante elogios aqui. O Obrigada, professor pessoal. Eliseu falou que pode contar sempre, né?
Tivemos Manda parabéns pela mensagem aí. trajetória. Muito sucesso. O professor Diego falou que é para tu vir para a Univale antes de ir para a Itália. Com certeza eu dou uma passadinha, Diego. A Fabiana, redes sociais, ela tem sim, inclusive eu já tinha copiado. Esse aqui é o link que está da página dela no nosso site, que embaixo ali da foto dela a gente colocou o LinkedIn, né, que é o Uhum. principal. Eu não sei Minha se... principal rede hoje é o LinkedIn, mas eu também tô no Instagram. Com certeza tô por lá para conversar com vocês também, mas o LinkedIn hoje é o que eu mais uso, então fiquem à vontade para Isso, se aquele conectar. ali é oficial. Perfeito. Acredito que nós não temos mais perguntas por hoje. Camila, mais uma vez, muito obrigada por trazer a tua trajetória aqui, principalmente nessa área aí, como a gente já pôde ver, são muitas opções que às vezes a gente é um pouco de tudo, um pouco de nada, o que eu vou fazer? E quando a gente traz o teu passo a passo, teu caminho das pedras, tipo, pô, mas ela foi por esse lado e tal. Então, acho que dá uma clareada de que as coisas elas são mais amplas, as possibilidades são maiores do que como a gente achava que ia ser numa linha reta. Então, às vezes se especializar numa coisa diferente, né, para ter uma coisinha a mais na hora de ser contratado, é uma coisa que tu tem de diferencial que acaba criando oportunidades, né? Então, acho que é isso. Pessoal, Muito muito obrigada, obrigada Bárbara. pela participação de vocês. Camila, mais uma vez, muito obrigada, tá, por ter aceitado aí. E, bom, já é da casa, né? Qualquer coisa é só entrar Qualquer em hora eu contato de apareço. novo. Um abraço, Antes de ir para Bárbara. Itália. Com certeza. Muito obrigada. Tchau, Beijo. tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço. Beijo. Tchau.